Cody Rhodes e Drew McIntyre, CM Punk e Jey Uso, Tiffany Stratton e Jade Cargill, Dominic Penta e Rusev. Quem serão os vencedores das lutas do próximo Saturday Night Main Event? Se você quiser saber a minha opinião sobre quem deve ser os vencedores dessas lutas, assista esse vídeo do começo ao fim, porque nós vamos fazer a prévia completa do Saturday Night Main Event do dia 1º de novembro de 2025, beleza? Então vem com a gente para mais uma prévia de um show semanal premium, né? Vamos começar aí com a nossa luta pelo campeonato intercontinental entre o Penta, o Rusev e o Dominic Mysterio, né? Bom, essa luta ela vem sendo gestada aí desde que o Rusev voltou para a WWE e desde o começo do ano, né? Porque o Penta, ele desde que estreou na companhia em janeiro, tem falado que ele quer ser campeão intercontinental. A jornada do Penta para ganhar esse cinturão tá assim uma coisa de louco. E é impressionante isso porque a gente viu vários momentos que a gente achava que o Penta talvez fosse ser empurrado, fosse colocado mais no alto do roster. Ele chegou a lutar com alguns main eventers, mas infelizmente a WWE nunca puxou o gatilho para que ele ganhe alguma coisa de relevância na companhia. Não colocou ele no cenário de duplas, deixou ele no cenário individual. Ele tem feito boas lutas, ele tem a aura, tem a entrada. O microfone é um pouco de limitação, mas, cara, em outras situações isso não tem sido um problema. E, na verdade, a WWE não tem apostado nele. E a WWE, na verdade, se colocou numa sinuca de bico, por quê? Porque ela trouxe também o Rusev de volta para a companhia. E o Rusev, ele tinha que ter sido construído como um vilão monstruoso. Só que não aconteceu isso. O que a gente tem visto é o Dominic roubando para vencer, assim como o Eric Guerreiro fazia. Né? A gente tem aquela storyline de que o Eric Guerreiro seria o possível pai do Dominic. Inclusive, ele tá a cara do Eric Guerreiro na década de 90 e utilizando os mesmos movesets e as mesmas formas de vencer que o próprio Eric. E a história dessa luta é que o Dominic teve lutas pelo campeonato intercontinental, tanto contra o Penta quanto contra o Rusev. E nas duas oportunidades ele roubou para vencer. Aliás, contra o Rusev ele já venceu 2 vezes roubado, né? Sempre dando um jeito ali, atraindo a atenção do juiz, dando um chute baixo, né? Nas 2 vezes ele deu um chute baixo no Rusev. Na primeira vez ele tentou dar uma cinturada, o juiz pegou o cinturão, aí o Dominic deu um coice nas regiões baixas do Rusev, depois pegou o martelinho do sino, assim, é uma confusão. O Dominic ele tá sempre dando um jeito de roubar para vencer. E aí, aqui a grande questão aqui é a construção da história, porque nós temos 3 personagens que não deveriam perder. Nós temos o Penta, que é um lutador maravilhoso, e desde janeiro está perseguindo esse título e deveria ganhar essa luta. Nós temos o Rusev, que é deveria ser empurrado como um monstro de um rio, e a WWE está prendendo e está impedindo ele de crescer. E nós temos o Dominic, que é um campeão bem interessante, que fica roubando para vencer, bem ao estilo Eric Guerreiro, e cada vez mais esse novo viés da persona dele está começando a surgir. E aí fica a pergunta, quem que a gente escolhe para vencer essa luta? Na minha opinião, eu acredito que esse era o momento para o título ir para as mãos do Rusev, tá? Eu acho que esse título cairia bem agora nas mãos de um vilão monstruoso que tem boas lutas contra adversários que desejam enfrentá-lo. Né? Não seria um Open Challenge de vilão, mas seria um vilão que venceria as suas lutas de forma convincente. Isso permitiria a gente ter novas lutas, novos desafiantes para esse título e também abriria as portas para uma resolução dessa pendenga entre o Rusev e o Penta até o ano que vem. Então, na minha opinião, eu acho que o Rusev deveria ganhar por conta disso. Mas eu particularmente acho que o título vai permanecer com o Dominic Mysterio. Eu acho que o título vai permanecer com ele por causa que os grandes americanos, né, o El Grande americano e o Bravo e o Raio vão atravessar o coreto e vão atrapalhar essa luta. E aí é aquela questão, né? É uma luta triple threat, ameaça tripla. Numa luta de ameaça tripla não tem desclassificação, né? Então, numa situação como essa, é muito fácil
você tem interferência dos americanos e você não tem consequência para isso, pelo menos não nesse show. Pode ser que tenha depois, pode ser que encaminhe até uma luta de Survivor Series, por que não? Né, você poderia ter o Dominique junto com os americanos contra um time de 4 pessoas lá do outro lado, o Penta, o Rusev mais dois, né? Daria para fazer. A WWE não faz mais essas lutas de Survivor Series, é o que é uma pena. Mas enfim, minha escolha era a vitória do Rusev, mas eu acredito que o Dominique vai vencer essa parada. Agora vamos para Tiffany Stratton e Jade Cargill pelo campeonato feminino da WWE. A luta que ninguém mais aguenta ver. Essa é que é a verdade. Essas duas elas já lutaram umas 4 vezes esse ano, pelo menos 3 foram lutas um contra um, e vai ter a quinta luta delas agora no Saturday Night Main Event. E sinceramente falando, eu acho que é um cenário que a WWE colocou que é um perde-perde para todo lado, tá? Por quê? A Tiffany Stratton, ela perder para Jade Cargill, ela não vai ganhar nada. Porque a Jade, ela é muito limitada no ringue, tá? Ela usa golpes de força, legal, tal, mas ela é muito limitada. Então, para Tiffany Stratton chegar e perder a luta, ela vai sair prejudicada. Ela vai perder muito da aura dela. Tá? Já perdeu um pouquinho quando perdeu para Stephanie Vacan no Crown Jewel. E agora ela vai perder de vez. Isso vai ser ruim, na minha opinião, para ela a longo prazo. Para mim, a Tiffany ela tinha que perder contra uma lutadora de extrema capacidade. Tá? Uma Bianca Belair, por exemplo. Faria mais sentido a Bianca Belair vir derrotar a Tiffany Stratton do que a Jade Cargill. Do outro lado, a Jade ela acabou de se tornar uma vilã. Tá? E aí, para a Jade Cargill perder agora, não faria o menor sentido, porque ela se tornou uma persona mais agressiva e ela precisa da vitória. E aí, por que eu falo que é um cenário perde-perde? Porque a Jade Cargill vencer a luta vai agregar um pouco a Jade, mas vai detonar com a figura da Tiffany. E se a Tiffany vencer, vai detonar com o heel turn da Jade Cargill. Então é um cenário em que a pessoa que perder vai sair muito prejudicada. Vai ser muito prejudicada. É o contrário se você fizesse uma luta entre duas excelentes lutadoras. Tiffany e Bianca. Tiffany e Rhea Ripley. Tiffany e Io Sky. Tiffany e Asuka. Tiffany e Kairi Sane. Não importa. Se você pegasse a Tiffany Stratton, botasse ela contra uma lutadora muito boa e a Tiffany perdesse, ela não ia perder tanta aura assim. Foi o caso da Stephanie Vacan. Apesar de que a forma como ela perdeu para Stephanie, uma luta rápida, limpo, não foi legal. Mas se isso acontecesse com uma outra lutadora muito boa, com uma field legal, a Tiffany não se prejudicaria. Mas neste cenário que ela enfrenta uma lutadora limitada, vai ser prejudicial, vai ser ruim para ela. Ainda mais uma lutadora que ela já derrotou 4 vezes. Então, é um cenário que eu particularmente não curti. Tá? Eu acho que a WWE forçou a barra e está tendo que forçar a barra porque eles insistem em não fazer um remanejamento de lutadoras do Monday Night Raw para o SmackDown. Tem um monte de main eventers no Monday Night Raw que poderia estar no SmackDown. Eles poderiam estar usando a Alexa Bliss e a Charlotte, que são campeãs de duplas, para poder bater de frente com a Tiffany, e não estão usando. E aí estão usando a mesma história, vai ser muito ruim. Minha escolha seria que a Tiffany Stratton mantivesse o título, porque eu não tanco a Jade Cargill campeã. Mas tá escrito nas estrelas, por conta do heel turn, que a Jade Cargill vai vencer essa luta. Tá? Eu não consigo ver um cenário em que a Jade não saia campeã dessa luta. Pode até ser que o público aplauda um pouquinho, porque a Jade Cargill ela tá batendo na trave por muito tempo, mas eu acho, sinceramente, que isso vai matar completamente o hype desse título a curto e médio prazo. A WWE vai ter que construir aí uma história, de repente, com a Bianca Belair voltando aí, e tendo essa field que já está sendo gestada desde lá de trás, quando a Jade Cargill se machucou, né? Desde o ano passado, e ela voltou esse ano, atacou a Naomi e tal. Parece que foi há 3 anos atrás, mas foi esse ano que aconteceu isso tudo, né? Eu acredito, eu aposto que a Jade Cargill vai vencer esse título e vai enfrentar a Bianca Belair daqui a algum tempo.
infelizmente a Tiffany Stratton vai ser deixada de lado, vai perder cartaz e a gente vai ver ela longe do campeonato por um tempo. Então, eu queria que a Tiffany ganhasse, mas a minha aposta, assim, cravada na pedra, Jade Cargill, nova campeã feminina da WWE. Agora vamos para a luta entre CM Punk e Jey Uso. Main Event Jey Uso, Saturday Night's Main Event Jey Uso, pelo campeonato mundial peso pesado que está vago nesse momento, né? Se você estava vivendo debaixo de uma pedra, se você não está acompanhando a WWE ultimamente, o campeão era o Seth Rollins, líder da Division, junto com o Bron Breakker e o Bronson Reed. No último Crown Jewel, ele lutou contra o Cody Rhodes, venceu a luta pelo cinturão do Crown Jewel, mas no processo ele arrebentou com o rotator lateral dele e precisou se afastar da companhia e fazer uma cirurgia, vai ficar muito tempo fora, por isso ele teve que entregar o cinturão e desistir do campeonato. Foi feito uma Battle Royal para decidir quem enfrentaria o Punk, porque o Punk, no dia em que no dia seguinte ao Crown Jewel, no Raw seguinte ao Crown Jewel, o Punk venceu uma luta Triple Threat contra o Jey Uso e o LA Knight, fazendo pinfall no Jey Uso, mas aí depois, por conta da desistência do título, o Adam Pearce criou uma Battle Royal para decidir quem enfrentaria o Punk e aí o Jey Uso venceu a luta. Cara, esse aqui é um cenário que muita gente está apostando de que não vai ter final nessa luta, tá? Tem muita gente achando que a gente vai ter uma situação em que o Bron Breakker e o Bronson Reed vão aparecer, vão interromper essa luta e não vai ter um vencedor. Eu particularmente acho que se a WWE fizer isso, vai até fazer sentido na história, mas vai irritar muito os fãs. Mas vai irritar muito, muito, muito os fãs da WWE. Porque esse tipo de surpresa a gente não gosta. A gente gosta de surpresas do tipo: um dos dois se torna heel e se junta a Division. Um dos dois se torna novamente um Paul Heyman guy. Isso é o tipo de surpresa que faz a gente falar, pô, interessante. Mas tá cheirando a uma luta em que o Bron Breakker e o Bronson Reed vão vir pro ringue e vão estraçalhar os dois e a luta não terá final, tá? Se isso acontecer, vai ser um desastre para a companhia e eu acho que só vai prejudicar o cenário do Campeonato Mundial Peso Pesado. Vai demonstrar que é um booking preguiçoso, que a WWE ela tá fazendo as coisas de qualquer jeito, com um planejamento de médio e longo prazo péssimos, e estão fazendo as coisas a curtíssimo prazo só pelo choque e pelos cortes de YouTube. Essa que é a verdade. Muita gente tem criticado a WWE já de longa data porque eles têm feito isso. E se acontecer esse cenário nessa luta, é bem provável que o pessoal desça de pau na WWE e se irrite de vez com o Triple H e mande ele ser demitido, porque não tem cabimento numa luta que é agendada para um show com um campeonato mundial, você chegar e você não ter um final, tá? O que eu acho que seria mais interessante seria um cenário em que o campeão e o oponente fossem destruídos no final pela Division. Se você quisesse que a Division saísse por cima. Um cenário em que um dos dois se junte à Division, eu particularmente não vejo. Eu não vejo Jey Uso líder da Division, eu não vejo CM Punk líder da Division. Não faz sentido narrativo para mim. Talvez o Jey Uso faria mais sentido, porque ele está começando a dar a pinta de que ele vai tornar heel. Mas ele tornar heel se aliando à Division e botando o Bron Breakker de novo em segundo plano, aí seria pegar o Bron Breakker e taxar ele de um idiota, né? Botar ele como um fraco e efetivamente não tá pronto para o topo, tá? Então, eu não tenho um cenário para apostar para essa luta. Eu prefiro não apostar num cenário louco, insano para essa luta. E o que eu vou fazer é apostar sim em quem vai vencer. Ponto. Então, vamos ignorar as histórias de que não vai ter final para essa luta. Vamos pensar em uma luta com um final. Neste cenário, o final que eu prevejo é
e Main Event Jey Uso se tornará campeão mundial peso pesado, virando o Rio para cima do CM Punk. Tá? E como é que ele faria isso? Pode ser dando cinturada, pode ser dando chute baixo, qualquer coisa. Tá? Ele provavelmente adotaria armas que o Roman Reigns adotou no passado, e isso faria com que ele conseguisse atacar o CM Punk e assim se tornar o novo campeão mundial. Isso pode acontecer até mesmo com o Jimmy se tornando o Heel também, e os Usos se tornando o Heel em conjunto, tá? Com o Jimmy finalmente reconhecendo que ele precisa apoiar a sua família, precisa apoiar o Jay, e aí ele resolve virar heel, atacando o Punk e permitindo que o Jey Uso se tornasse campeão mundial de novo. Eu acho que esse é o cenário perfeito, porque aí, tendo Jay e Jimmy heels, eles possam dominar o cenário do main event. Isso causaria problemas para o CM Punk, permitiria que o LA Knight também viesse e começaria a preparar o terreno, de repente, de um War Games, que seria surpreendente porque a gente imaginava Jay e Jimmy do lado dos mocinhos, mas poderia trazer os dois para o lado dos vilões. Tá? Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu gostaria que o Punk vencesse, porque, como vocês sabem, aqui no canal eu passo pano pro Punk. Eu sou fãzaço dele, eu acompanhei o início da carreira dele, então não adianta. Aqui é time CM Punk. Mas eu acredito que Main Event Jey Uso se tornará campeão mundial dos pesos pesados com o heel turn, com possivelmente o Jimmy Uso ajudando e também se tornando heel no processo, tá bom? E por fim, a gente vai falar de Cody Rhodes e Drew McIntyre, né? E aqui, meus amigos, é que mora a grande questão, né? Essa é uma luta que ela foi construída e está sendo construída já há algum tempo, né? A gente teve o Drew McIntyre dando Claymore no Cody, né? Que acabou avacalhando com o Cody durante um tempo. O Cody voltou. Eles se enfrentaram no WrestlePalooza, numa luta que, na minha opinião, o Drew deveria ter ganho. Eu já achava que o Drew deveria ter ganho o título lá. Dizem as fontes de que o Drew e o Cody propuseram para a WWE que o Drew ganhasse o título lá com a ajuda do Randy Orton, e a WWE não aceitou. Tá? Isso foi lá no WrestlePalooza. Agora nós chegamos no Saturday Night Main Event e nós temos um cenário muito parecido. Nós temos um cenário em que o Drew McIntyre vai para cima do Cody, só que dessa vez o Cody se irrita, resolve bater de frente com ele, oferece uma luta pelo título num main event de um show aleatório, aonde o Cody dá uma cinturada na cabeça do Drew e acaba perdendo por desclassificação. E com isso, essa luta é marcada para o Saturday Night Main Event. O Drew, ele tem uma história, e é uma história que irrita muito quem é fã do Drew, que é essa história de que ele vive sendo ferrado pela companhia. É uma história de um lutador chorão para um cara que não deveria ser chorão, é um cara muito forte, um cara com uma aura absurda, mas é a história que a WWE está construindo para ele. E verdade seja dita que numa storyline desse tipo, essa storyline quem é da antiga vai lembrar, né? Do Lip Har Har, né? Ó vida, ó azar. Nessa storyline, o Drew tem que perder. Tá? Para maior que seja o meu desespero, para a história fazer sentido, o Drew tem que perder e tem que perder roubado de alguma forma de novo. Porque quando ele perdeu no WrestlePalooza, ele perdeu por causa do raio do juiz e resolveu impedir que ele mandasse o Claymore no Cody na mesa, sendo que a mesa era um ambiente, não era uma arma. Então era totalmente legal que ele fizesse isso. Ele poderia ter feito isso, né? Só que o juiz impediu erroneamente. Eu acho, sinceramente, que a WWE não vai fazer o Cody perder o título num simples Saturday Night Main Event. Tá? Hoje a gente tem consciência que o Saturday Night Main Event é como se fosse um show semanal premium, ou seja, é um show melhorzinho. Eu não acho que a WWE vai fazer o Drew McIntyre ganhar esse título, fazer o Cody perder esse título num Saturday Night Main Event. Eu acho que o Cody vai manter o cinturão e de novo vai ter treta ou com o Nick Aldis, ou com o juiz, ou seja lá com quem, e o Drew vai perder sem que ele devesse ter perdido, tá? Vai ser uma luta em que eles vão de alguma forma preservar a figura do Drew na derrota. É o que eu gostaria? Não.
Por quê? Porque eu já falei aqui algumas vezes, eu acho que o SmackDown precisa de um campeão heel dominante durante um tempo para que o Corey lá na frente possa recuperar esse título. Não há nada de errado em você ter uma rivalidade onde os dois lutadores troquem o título de vez em quando. Poxa, eu ganhei de você hoje, ganhei o título. No mês que vem eu vou lá e perco o título de novo. Aí a gente faz uma terceira luta com uma outra estipulação. Eles poderiam fazer isso, já fizeram no passado. Aqui me lembro mais The Rock e Triple H em 2000. O The Rock perdeu na WrestleMania pro Triple H, ganhou no Backlash, perdeu no Judgment Day numa luta Iron Man antológica que teve o retorno do Undertaker. Depois venceu de novo no King of the Ring o título. E aí no SummerSlam venceu a última luta que contou com o Kurt Angle. Uma triple threat, The Rock, Triple H, Kurt Angle. E ali a história foi encerrada. Então vocês percebam que nessa rivalidade eles trocaram um título várias vezes. E eu acho que cabia isso aqui. Tá? Eu acho que cabia uma situação em que o Drew ganhasse o título do Corey, depois o Corey ganhasse o título do Drew mais pra frente, o Drew ganhasse de novo, e aí você tivesse o encerramento com o Corey ganhando. Não vejo por que não partir para esta linha. Tá? Eu acho que seria muito bom para a carreira dos dois. Tá? Mas eu, sinceramente, eu não consigo ver o Corey perdendo o título. Eu posso estar redondamente enganado, eu não estou vendo as odds das casas de apostas de propósito para poder me surpreender durante o show, mas eu gostaria muito que o Drew vencesse. Vocês sabem, o Drew é meu lutador favorito na WWE hoje. Eu acho que ele poderia ser um heel dominante perfeito no SmackDown, mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, eu gostaria que o Drew vencesse. Eu acho que o Corey vai vencer. Sendo que vai ter alguma forma de preservar o Drew, vai ter alguma roubalheira, alguma coisa que ele vai poder reclamar. Ele vai fazer pinfall no Corey de novo, que nem aconteceu no WrestlePalooza, que não vai ter juiz. Vai ter alguma treta assim. E o Corey vai acabar vencendo. Eu espero que eu esteja redondamente enganado. Mas é o que eu acho que vai acontecer. Então, a gente vai ter que ver no próximo sábado para ver quem é que vai vencer. Minha aposta, Cody Rhodes.